Salve galera, salve! Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula do nosso canal Geografia em 10 Minutos. E quem vos fala aqui é o professor Davi Magalhães. Estamos hoje aqui com um tema muito importante, é um tema que está sendo muito badalado na mídia, nas redes sociais, na imprensa de um modo geral, debate até de discussões. Vamos falar simplesmente dos BRICS. Talvez você já deve ter ouvido falar dos BRICS, né? Mas nesse momento eu vou me afastar aqui um pouquinho da tela, vou deixar aquele momento para você fazer um print, anotar no seu caderno as informações importantes, que você vai ser fundamental isso para você resolver, estudar, revisar para a sua prova. Valeu? Faz um print legal aí. Mas antes, acompanha-nos nas redes sociais, hein? Deixe o seu like, compartilha, comenta o nosso vídeo. Fala a sua opinião, se você gostou, seu ponto de vista. Faça uma pergunta para mim, isso vai ser importante, hein? Faça um print. Pronto, vamos lá com informações importantíssimas, né? Muitos de vocês aí já devem ter ouvido falar sobre os BRICS, esse acrônico que foi criado por um economista, Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs. E esse rapaz, ao fazer uma análise sobre a economia, o crescimento econômico dos países no mundo, ele verificou que existiam alguns países considerados emergentes que estavam com um crescimento econômico bastante acelerado. Isso mesmo, eu estou falando do PIB. Esses países estavam com forte processo de crescimento nas suas economias, vinham despontando no cenário da economia mundial. Então, Jim O'Neill, em 2001, ele lançou um acrônico que ficou conhecido no primeiro momento como BRIC. Grava isso, BRIC. É a sigla, a inicial, de 4 países importantes que nós conhecemos muito bem: Brasil, Rússia, Índia e China. A partir do momento que os chefes de governo desses países se reuniram, eles então estabeleceram acordos, metas, negociações, e eles mantiveram esse grupo de países que foi aos poucos se fortalecendo. Uma dica muito importante que eu queria dar para você, anote isso no seu caderno, grife, destaque, isso é muito importante. Os BRICS, ele não é um bloco econômico. Atenção, os BRICS, ele não é um bloco econômico. Sim, um grupo de países, em sua maioria, que são países subdesenvolvidos, emergentes, que vem se destacando a sua economia nos últimos anos, nas 2 décadas. Dentre eles, eu gostaria de destacar aqui a China. A China hoje ela se configura no cenário mundial como a segunda maior economia do mundo. E cabe lembrar aqui que a China é hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né? Outra coisa que chama a atenção é que em 2011, a África do Sul ela também ingressou nos BRICS. E hoje a gente vai observar que a sigla ela recebeu esse Szinho no final, por isso que é muito comum nós pronunciarmos os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas professor, por que não é um bloco econômico? Não é um bloco econômico porque essa união de países ela fere o princípio estabelecido na constituição de um bloco econômico. Um deles seria a proximidade geográfica. Então eu tenho países aqui que são da América do Sul, da Ásia, né, países da África. Então isso desconfigura. É um grupo de países que tem interesses econômicos, comerciais comuns. Mas o que é que a gente vai observar? Esses países, eles têm algumas características em comum, não é? Que são muito interessantes no mundo de hoje. Dentre elas, eu poderia destacar um território vasto. A maioria dos membros dos BRICS, eles têm um território vasto. Outro, são ricos em recursos naturais, riquezas naturais, minérios, água, solo fértil. Outra coisa, mão de obra abundante, que diga a China, que hoje é o segundo país mais populoso do mundo. Outro detalhe interessante, um amplo mercado consumidor. Qual é a empresa, qual é o país hoje que não quer comercializar, por exemplo, com o Brasil? Um país que oferece todas essas vantagens, né? E outro detalhe, são países que dispõem de um crescimento econômico considerável, né? Ou tanto é que a gente observa, por exemplo, a Índia,
hoje já se configura como a quinta maior economia do mundo. Segundo lugar, vem a China e em primeiro lugar, os Estados Unidos, né? Outro detalhe que a gente pode observar é a evolução do PIB dos BRICS de 2009 e uma década depois, em 2019. Observe que em 2009, 14% representava o PIB dos BRICS e em 2019 saltou para 23%. Então hoje, os BRICS ele é um grupo de países que muitos países hoje têm interesse em comercializar com eles. Observa-se um grande potencial por conta de tudo que eles oferecem. E outro detalhe importante, eles são subdesenvolvidos, então existe um interesse de atrair essas empresas para cá, para gerar emprego, fortalecer a economia, ampliar o mercado, né, consumidor, mercado com vários produtos, mercadorias, e isso é um detalhe muito importante. Mas ultimamente a gente tem observado que os BRICS ele ampliou-se. O grupo de países que entrou no BRICS é um grupo maior. Então nós temos aqui o Egito, Irã, Indonésia, Etiópia, Arábia Saudita e os Emirados Árabes. A Argentina ela já foi convidada para fazer parte dos BRICS, mas ela se recusou a participar. E a gente observa que esse grupo dos BRICS é um grupo em potencial, tanto é que, devido a esse aumento, esse tarifaço que o presidente Donald Trump proporcionou dos Estados Unidos ao Brasil, pleiteia-se que, com isso, seja necessário ampliar os membros do BRICS e que esse comércio entre eles venha se expandir. Até porque os Estados Unidos estão dificultando as importações de produtos, né, brasileiros que vão para lá. Então as exportações do Brasil elas estão sendo prejudicadas. Suco de laranja, minério de ferro, enfim. Mas o Brasil vê uma possibilidade de ampliar suas negociações comerciais com outros países e os BRICS seria uma válvula muito importante para manter o crescimento entre essas nações. Ok? Um abraço, até a próxima aula. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilha. E eu tenho certeza que esse vídeo aula vai ajudar você muito nos seus estudos. Valeu? Um abraço. Fui!